Mais uma semana se passou e temos a oportunidade de ter mais um momento de celebração e adoração ao nosso querido e poderoso Deus. O Salmo 103 diz assim: bendize a minha alma ao Senhor e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Tire esse momento para celebrar, para adorar, para agradecer ao Senhor. Se você tem a oportunidade de assistir esse culto, é porque o Senhor tem te dado vida, é porque o Senhor tem te dado graça. Eu te convido a celebrar esse Deus, te convido a continuar orando pela igreja de Parque do Chaves, a continuar orando uns pelos outros, ajudando um ao outro nesse momento tão difícil. Vamos continuar ofertando a obra do Senhor, dizimando. Esse é o nosso papel como igreja de Cristo. E muito em breve, irmãos, para a glória de Deus, estaremos juntos celebrando ao Senhor e também no novo templo para adorar e agradecer ao Deus, ao nosso Deus, por tudo que Ele nos tem feito. Ótimo culto para você, no nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor Jesus, irmãos. Nós vamos dar início ao nosso culto na manhã desse sábado. A gente estava iniciando agora há pouquinho, mas tivemos um problema na transmissão. Então, se você está entrando agora, avise as pessoas que estavam no outro link, envie esse link para que todos possam participar com a gente nessa manhã de celebração, de adoração ao nosso Deus. Eu quero convidar você a acompanhar a leitura bíblica que estarei fazendo na primeira carta que Paulo escreveu aos Tessalonicenses, capítulo 4, do versículo 1 até o versículo 7. Nós vamos ler esse texto e em seguida nós vamos orar e clamar ao Senhor. Nessa manhã, o mensageiro da palavra será o nosso irmão Mateus. Que Deus use a vida dele para falar ao nosso coração. Ele pregará sobre o tema o reencontro com a glória de Deus. Vamos ler o texto de 1 aos Tessalonicenses, capítulo 4, do versículo 1 ao 7. Diz assim: quanto ao mais, irmãos, já os instruímos acerca de como viver, a fim de agradar a Deus, e de fato, assim vocês estão procedendo. Agora, lhes pedimos e exortamos no Senhor Jesus, que cresçam nisso cada vez mais, pois vocês conhecem os mandamentos que lhes damos pela autoridade do Senhor Jesus. A vontade de Deus é que vocês sejam santificados, abstenham-se da imoralidade sexual, cada um saiba controlar o próprio corpo de maneira santa e honrosa, não com a paixão de desejo desenfreado, como os pagãos que desconhecem a Deus. Nesse assunto, ninguém prejudique a seu irmão, nem dele se aproveite. O Senhor castigará todas as práticas, como já lhes dissemos e asseguramos, porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Aleluia. Que nós busquemos essa santidade em Deus. Nós temos o auxílio do Espírito Santo que nos ajuda a nos santificar, a nos separar cada vez mais para o Senhor. Eu te convido a orar comigo nessa hora. Pai, no nome de Jesus, nós estamos na Tua presença nessa manhã e queremos invocar o Teu nome, queremos engrandecê-lo, reconhecer que Tu és Senhor, que criou os céus, que criou a terra, que nos criou para o louvor da Tua glória. Estamos diante da Tua presença nesta manhã, Senhor, para honrá-lo, para glorificá-lo, para cantar louvores ao Senhor, para engrandecer o Teu nome, para fazer, ó Pai amado, notório os Teus feitos e as Tuas maravilhas. Pai, nos ensina a adorá-lo com todo o nosso coração, nos ensina a adorá-lo com todo o nosso entendimento, que a nossa fé seja, meu Deus amado, centrada em Ti, centrada na Tua palavra. A Tua palavra nos santifica, a Tua palavra nos limpa, a Tua palavra nos dá, meu Pai amado, santidade.
Recebe aqui, nessa manhã, a adoração da tua igreja, em cada lar, em cada família, meu Deus, esteja sendo adorado, porque o Senhor é digno de toda a adoração. Tem misericórdia de nós, usa a tua palavra para falar ao nosso coração, usa a vida do Mateus, ó Pai, para ministrar a tua palavra, debaixo da tua autoridade e do teu poder, e receba aqui nesse lugar, os louvores que ofereceremos ao Senhor, em nome de Jesus nós oramos, amém. Adore ao Senhor. Adorai o Rei do Universo, terra e céus cantai o seu louvor. Todo ser grande e manso verso, louve ao dominador. Todos juntos o louvemos, grande Salvador e
Ti, Jesus. Nós vamos Te adorar, Senhor. Aleluia, porque só Tu és digno, meu Deus. Santo é o Teu nome, Jesus. As montanhas, tira-me do vale, me faz vencedor. Meu Deus é grande, cura as minhas feridas, dá força em minha vida, a Ele louvarei. Meu Deus é incrível, move as montanhas, tira-me do vale, me faz vencedor. Meu Deus é grande, cura minhas feridas, dá força em minha vida, a Ele louvarei. Meu Deus é
adorar ao Senhor Jesus, porque Ele é incrível, Ele é o grande, Ele é o todo-poderoso. Nós adoramos a Ele, Jesus Cristo, nosso Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. A paz de Cristo a todos. É uma honra estar aqui com vocês, pregando a palavra do Senhor, no santo sábado, dedicado para a adoração exclusiva do nosso Deus, em forma de agradecimento por tudo que Ele fez por nós, morrendo na cruz, nos salvando, nos dando vida. E hoje o que podemos fazer é adorar ao nome dEle, por toda a eternidade, até a volta dEle, quando Ele voltar para nos buscar. Então reinaremos com Ele, seremos transformados e viveremos para sempre ao lado dEle. Aleluia, glória a Deus. Hoje nós vamos meditar sobre um tema muito importante, o reencontro com a glória de Deus, baseado lá no primeiro livro de Samuel, capítulo 7, mais precisamente. Meus irmãos, a glória de Deus, ela sempre foi o alvo da nossa ambição cristã, vamos dizer assim, podemos dizer assim. Quando a gente participa de um culto abençoado, cheio do Espírito Santo, nós que somos pentecostais, a nossa igreja nasceu no poder do Espírito Santo. Então quando participamos de um culto avivado, onde as pessoas sentem a presença de Deus, nós sentimos a presença de Deus, nós ficamos muito felizes, nós ficamos realizados, quando vemos, quando presenciamos as dádivas de Deus, as ações do Espírito Santo de maneira sobrenatural no nosso meio. Isso nos deixa maravilhados. Essa tem que ser a nossa ambição, se não é. Mas o inverso disso também é uma realidade. Por muitas vezes nos frustramos com as expectativas que temos em relação ao mover espiritual, em relação a gente sentir a presença de Deus. Aqueles que são batizados no Espírito Santo, faz quanto tempo que você não fala em línguas? Faz quanto tempo que você não é renovado? Faz quanto tempo que você não ora ao Senhor em línguas estranhas? E muitas vezes isso te deixa frustrado. Você pode até se perguntar: Senhor, por que não está acontecendo dessa forma? Por que eu não estou sentindo o Teu poder? Por que eu não estou sentindo a Tua glória na minha família, na minha vida e até na minha igreja? A gente fica preocupado com essa situação. A Bíblia então, meus irmãos, vai mostrar um caminho para o reencontro com a glória de Deus. Como reencontrar a glória de Deus? E neste texto, 1 Samuel capítulo 7, nós podemos encontrar, eu queria ler com vocês o versículo 12 de 1 Samuel, que é o versículo base dessa palavra. Então Samuel pegou uma pedra e a ergueu entre Mispá e Sem, e deu-lhe o nome de Ebenezer, dizendo: até aqui o Senhor nos ajudou. Aleluia. Nesse texto nós vamos encontrar algumas atitudes, meus irmãos, que devemos tomar no caminho do reencontro com a glória de Deus. Nós precisamos tomar uma posição. Se identificamos essa situação adversa, diferente daquilo que nós pensamos, nós desejamos na vida cristã, que é a glória de Deus, que é a manifestação sobrenatural do poder dele em nós, e isso não acontece, nós devemos pensar no que fazer, o que fazer para encontrar novamente a glória de Deus. Para que possamos entender um pouquinho melhor, desde o começo desse livro, nós encontramos algumas figuras, algumas questões que precisamos considerar
para entender o contexto desse capítulo. Em primeiro lugar, a figura da Arca da Aliança. A Arca da Aliança, ela é mencionada pelo menos 30 vezes nesses primeiros capítulos do primeiro livro de Samuel. A Arca da Aliança, ela é a figura mais importante no templo do Senhor, no tabernáculo. Ela ficava no Santo dos Santos, e dentro dela estavam algumas coisas, inclusive as 2 tábuas da lei que Deus deu ao seu povo, e ela representava a presença de Deus no meio do seu povo. Vamos encontrar também aqui nesse texto os filisteus. Os filisteus, eles eram os maiores inimigos do povo de Deus. Eles são mencionados nas escrituras desde o tempo de Abraão. Eles eram um povo que vivia ali no litoral, às margens do Mar Egeu, e eles invadiram a costa do Mediterrâneo e foram invadindo vários territórios, e ali eles se instalaram no lugar que é chamado hoje de Palestina. Só que para nós entendermos, para vocês entenderem um pouquinho melhor, quando Deus promete para o seu povo, o povo de Israel, a terra onde mana leite e mel, a terra que eles iriam viver felizes na saída do Egito, a terra que Deus dá ao seu povo é justamente essa, a terra de Canaã, e por volta daquelas redondezas, daquela região. Então o povo de Israel entra nesse lugar, conquista essa terra, e isso causa um transtorno enorme para os filisteus. Por isso eles acabam se tornando os maiores inimigos do povo de Deus. A história deles, eles vivem em torno disso, de expulsar os israelitas daquele lugar, que na mente deles era deles, mas não era. Deus tinha dado essa herança para o seu povo. Nós vamos encontrar também uma mulher, nos primeiros capítulos de 1 Samuel, uma mulher chamada Ana. Ela não podia ter filhos, então ela clamou ao Senhor, chorou diante da presença do Senhor, fez um voto, e esse voto era o seguinte: se Deus desse um filho a ela, ela dedicaria esse filho ao Senhor, assim que ele se desmamasse. Ana foi respondida, Deus ouviu a voz, Deus ouviu a oração de Ana e concedeu Samuel a ela. Aleluia, Jesus. Depois que Samuel desmamou, aquele período que é necessário ficar com a mãe, Ana leva ele até Siló, onde ficava o templo do Senhor, e ali entrega Samuel para o sacerdote Eli. Eli era o sumo sacerdote do templo e era responsável pela adoração ao Senhor naquele período. Eu queria ler com vocês o capítulo 2, versículo 12 de 1 Samuel, que vai dizer para nós algo importante, algo intrigante nessa história, nesse contexto. Eli tinha 2 filhos, Ofni e Finéias, e o texto diz para nós: os filhos de Eli eram ímpios, não se importavam com o Senhor. Eles eram ímpios. A lei descrevia, meus irmãos, algumas formas de adoração ao nosso Deus através dos sacrifícios, e uma delas era que a gordura do animal sacrificado deveria ser queimada diante do Senhor. Então, quando o responsável ali da adoração, quando o responsável ali da preparação desse sacrifício começava a cozinhar a carne, o texto vai dizer para nós que os auxiliares dos filhos de Eli, eles iam lá e já pegavam a carne antes que ela ficasse pronta para comer. Por muitas vezes eles pegavam a carne crua ainda, para fazer, vamos dizer assim, o seu churrasquinho. Olha a petulância, olha a brincadeira que eles fizeram com as coisas santas, algo que era dedicado ao Senhor. Eles desprezavam a oferta ao Senhor, Ofni e Finéias. Pior que isso, meus irmãos, eles fornicavam com as mulheres que ministravam ali na casa do Senhor, na porta da revelação.
terrível, algo terrível, pecado no meio dos ministros do Senhor. Eli sabia de tudo isso, sabia do pecado dos seus filhos, mas não repreendia. E o texto vai dizer que enquanto os filhos de Eli se sujavam mais e mais com o pecado, Samuel crescia em estatura e em graça, tanto diante do Senhor como diante dos homens. Aleluia, Deus tinha levantado um servo dele e o seu nome era Samuel. Versículo 29 e 30 do capítulo 2 mostra Deus repreendendo severamente Eli através de uma profecia. Ele diz assim: porque vocês zombam de meu sacrifício e de minha oferta que determinei para a minha habitação, porque você honra seus filhos mais do que mim, deixando-os engordar com as melhores partes de todas as ofertas feitas pelo meu povo. Versículo 30, portanto o Senhor, o Deus de Israel declara: prometi à sua família e à linhagem de seu pai, que ministrariam diante de mim para sempre, mas agora o Senhor declara: longe de mim tal coisa, honrarei aqueles que me honram, mas aqueles que me desprezam serão tratados com desprezo. Deus repreende Eli severamente, por consequência do pecado de Eli e de seus filhos, um legado que vinha desde a saída do povo de Israel lá do Egito, com Arão e sua descendência, foi encerrado. Deus não compactua com o pecado, meus irmãos. Isso é muito sério, nós precisamos meditar, entender e nos analisarmos. Deus não compactua com o pecado. No capítulo 3, nós encontramos o chamado de Samuel. Deus o chama por 3 vezes: Samuel, Samuel. Ele não consegue identificar, porque ainda não tinha tido uma experiência com Deus, era muito jovem, já ministrava, já conhecia o Senhor, já falava dele, mas ainda não tinha acontecido uma experiência com ele, Deus falar com ele face a face. Ele entende que era Deus falando com Samuel, e na 4ª vez Samuel diz assim: fala, Senhor, que o teu servo ouve. Aleluia! Deus se revela para Samuel, ainda um menino. E Samuel já começa com uma dificuldade, com um desafio. Deus, na primeira revelação que tem para ele ali, a experiência sobrenatural, revela a Samuel o que iria acontecer a Israel devido a esse pecado de Ofni e Finéias, e pecado de omissão de Eli. Isso está relatado no capítulo 3, versículo 11 até o 13, não vou ler com vocês, mas Deus mostra para Samuel o que iria acontecer. Esse capítulo então termina, e essa parte eu queria ler com vocês, o versículo 19 do capítulo 3, mostrando o crescimento do ministério de Samuel. Samuel crescia diante do Senhor. Por que isso, irmãos? Porque Samuel rejeitou o pecado. Samuel não se entregava às suas paixões, mas buscava estar diante de Deus, se apresentar diante do Senhor de maneira honrosa, e Deus estava com ele em todo o tempo. Aleluia! Versículo 19 diz assim: o Senhor estava com Samuel enquanto ele crescia, ele fazia com que todas as suas palavras se cumprissem. Versículo 20: todo Israel, de Dan até Berseba, reconhecia que Samuel estava confirmado como profeta do Senhor. Aleluia, Jesus. Meus irmãos, o texto mostra para nós que nos dias de Eli, a palavra do Senhor era muito rara, as visões não eram frequentes. Por que será que Deus não se revelava ao seu povo? Por que será que a palavra do Senhor era muito rara? Porque eles estavam em pecado. Porém, o dia que Samuel assume a responsabilidade,
se coloca diante do Senhor. A palavra diz que o Senhor volta a aparecer em Siló, e aqui está o contraste perfeito. O pecado nos tira da presença do Senhor, nos afasta de Deus, porém a santidade nos leva para perto dEle. Aleluia! Então Ele volta a se manifestar em nossas vidas, começamos a sentir a presença dEle, algo diferente começa a acontecer, quando deixamos as nossas paixões, quando deixamos os nossos pecados, e nos entregamos totalmente a Ele. Aleluia, Jesus. No capítulo 4, nós encontramos o cumprimento da profecia, uma batalha de Israel contra os filisteus, e nessa ocasião, o povo de Deus perdeu a batalha. Nessa ocasião, 4.000 soldados israelitas morreram. Quando acaba então a batalha, os israelitas ficaram sem entender o porquê daquela situação, porque perdemos 4.000 pessoas, 4.000 homens, e aí tiveram uma ideia, trazer a arca da aliança que estava lá em Siló, para o campo de batalha, pensando então que, através dessa atitude, eles alcançariam a vitória. Ofni e Finéias, os filhos do sacerdote Eli, pegaram a arca, trouxeram para o acampamento. Quando os soldados viram a arca, eles gritaram de alegria, pensaram, agora a vitória é nossa. E o barulho foi tão grande, que o chão tremeu. Os filisteus, eles souberam que a arca estava ali no acampamento dos israelitas, então eles tremeram de medo. Eles sabiam que a arca significava a presença do Todo-Poderoso, eles tremeram de medo. Nessa ocasião eles até lembraram das 10 pragas que foram lançadas no Egito, lembraram da teimosia de Faraó, e aí pensaram assim, ou é vida ou é morte. O comandante do exército dos filisteus fez uma declaração de vida ou morte. A arca da aliança do Deus de Israel está lá no meio deles, agora é vida ou morte, precisamos dar o nosso melhor. E desta vez, não foi Israel que venceu, mas foi os filisteus novamente. E dessa vez, irmãos, não foi 4.000 homens que morreram, mas foram 30.000 homens, 30.000 homens, inclusive Ofni e Finéias, os filhos do sacerdote Eli. O mensageiro então correu para Israel, para falar aquela notícia terrível. Ele contou ali na cidade que eles tinham sido derrotados, e a cidade se alvoroçou, ficou aquele barulho. Nesse período da história, Eli já estava com as vistas cansadas, já estava quase cego, e aí naquele alvoroço, naquela situação terrível, ele não entende, fica preocupado e querendo saber o que aconteceu, até que o mensageiro chega até Eli e conta: Israel foi derrotado, agora não foi 4, mas foi 30.000 homens que morreram, inclusive os seus filhos Eli, Ofni e Finéias. Nesse mesmo momento, Eli estava numa cadeira, ele tem provavelmente um derrame ou um ataque cardíaco, ele cai da cadeira onde estava sentado, quebra o pescoço e morre. Algo terrível, destruição total. Não para por aí, a nora de Eli, a mulher de Finéias, estava grávida. Quando ela fica sabendo dessa notícia terrível, ela na hora começa a ter trabalho de parto, começa a entrar em trabalho de parto, ela não resiste às dores e acaba falecendo. Antes de morrer, ela olha para o seu filho e chama de Icabode, que significa foi-se a glória de Deus. Israel estava destruído, em caos. A vida de pecado em Israel, sobretudo de
dos filhos de Eli, Ofni e Finéias, os levou à morte, à derrota, à destruição. É isso que o pecado causa, um estrondo, uma destruição terrível. O pecado gera morte. Os filisteus, além de matar Ofni e Finéias, eles roubaram a arca da aliança que estava no acampamento de Israel. Eles levaram a arca da aliança para o templo de Dagon, em Asdod. E o objetivo deles era mostrar que o Deus de Israel, já que a gente ganhou deles, esse Deus é igual aos nossos deuses, ou até mais fraco que os nossos deuses. Eles desafiaram a Deus, colocaram a arca nesse templo do Deus chamado Dagon. Porém ali Deus começa a mostrar a sua soberania através de algumas ações. Na manhã seguinte, a estátua de Dagon estava prostrada diante da arca do Senhor, em sinal de reverência. Olha que coisa maravilhosa! Aquelas pessoas ficaram assustadas, mas voltaram a estátua para o seu lugar. No dia seguinte, na manhã seguinte, ela estava prostrada novamente, porém agora sem a cabeça e sem os braços. Então eles entenderam que a arca não podia ficar ali. Eles fizeram uma reunião com os governantes das 5 cidades dos filisteus e decidiram levar a arca para Gate. Quando a arca chegou naquela cidade, a cidade começou a ser castigada, com doenças, com pragas, com tumores. O caos se instalou naquele lugar, e aí eles acabaram mandando a arca para Ecrom, mas o povo de Ecrom sabia o que tinha acontecido em Gate. Então ao ver a arca, eles já começaram a gritar de medo, e imploravam para os governantes para que devolvessem a arca para o povo de Israel, senão todo o povo filisteu iria padecer, iria morrer. A arca permaneceu na terra dos filisteus por cerca de 7 meses. Então os sábios ali do meio do povo dos filisteus orientaram a devolução dessa arca para o povo de Israel com uma oferta de culpa. E essa oferta foi feita com algumas peças de ouro que foi modelado na forma das pragas e na forma dos tumores. E a logística da devolução foi algo bem interessante, irmãos. Eles colocaram 2 vacas novas, que tinham acabado de ter os seus filhotes, seus bezerros, para puxar uma carroça nova, com a arca em cima e a oferta de culpa. E eles mais uma vez desafiaram ao Senhor. Eles falaram assim: se foi realmente o Deus de Israel que fez isso conosco, essas vacas não vão voltar para os seus bezerrinhos. Eles prenderam os bezerrinhos no curral, e naturalmente as vacas iriam voltar para ficar com seus filhos. Mas a palavra diz que elas não olharam nem para a direita nem para a esquerda, e foram em direção a Bet-Semes, que já era do território de Israel. Quando os moradores ali, os israelitas, viram a arca, eles gritaram de alegria, fizeram sacrifício ao Senhor. Os levitas tiraram a arca e colocaram numa pedra grande. Porém, meus irmãos, Deus mostra mais uma vez que é preciso ter santidade para se apresentar diante dele. 70 homens quiseram tornar a arca banal, já que ela voltou para nós, vamos fazer de qualquer forma, de qualquer maneira. Abriram a arca, quiseram olhar o que tinha dentro, e 70 homens israelitas foram mortos nessa ocasião. Deus mostra que é necessário ter santidade para se apresentar diante dele, é necessário ter reverência. Então a arca foi levada para a casa de Abinadab, e Eleazar foi consagrado para tomar conta da arca do Senhor. Chegamos então ao capítulo 7. Versículo 2 do capítulo 7 mostra que se passaram 20 anos que a arca já estava de volta.
O texto diz, está lá na tela, a Gabi colocou para a gente. A arca permaneceu em Kiriat Jearim muito tempo, foram 20 anos, e todo o povo de Israel buscava o Senhor com súplicas. Nesses 20 anos, os filisteus ainda açoitavam, ainda angustiavam os israelitas, eles estavam sobre esse domínio. A arca já estava de volta, porém as coisas parece que ainda não tinham mudado, estava faltando alguma coisa. Mas o texto diz, lá no finalzinho do versículo 2, o povo começa a clamar ao Senhor, com súplicas, choro, angústia. O povo começa a entender como que alcançaria a vitória novamente. Então Samuel é usado por Deus para ajudar o povo israelita a se reencontrar com a sua glória. Mesmo a arca ali tendo um significado enorme para Israel, e ela estava de volta, mesmo ela tendo esse significado, Deus não se conformava apenas com isso, e somente isso não bastava. Deus queria mais daquele povo, Deus queria desenvolver um relacionamento com aqueles irmãos, com aquelas pessoas, com aquele povo que foi escolhido para ser seu. Deus não queria ser usado como um amuleto, como foi feito na guerra, basta ter a arca aqui que a gente já venceu, já está ganho. Não, Ele não quer ser usado como um amuleto, como uma correntinha, ou enfim, eu não estou criticando, mas Deus é muito maior que isso, do que um amuleto, do que uma imagem que a gente coloca no bolso e dá sorte. Deus é muito maior que isso, Ele é vivo, Ele é real, Ele está do nosso lado todo o tempo, Ele quer desenvolver conosco um relacionamento, e só depois disso, desse relacionamento, dessa intimidade, nós podemos provar da glória de Deus na nossa vida. Aleluia, Jesus, Tu és bendito, Senhor. Mas para que isso aconteça, meus irmãos, não foi diferente ali naquela ocasião, é necessário algumas atitudes serem tomadas. Se você se identificou com essa palavra, faz muito tempo que você não sente a presença de Deus, se algo ainda não está certo na sua vida, falta alguma coisa, a arca da aliança já estava ali. Então o que isso significa para nós? Eu posso estar aqui todo sábado, todo domingo, toda quarta, eu posso estar assistindo todos os cultos online, mas pode estar faltando alguma coisa, Deus quer mais de nós, Ele quer que o buscamos em todo tempo, Ele quer que desenvolvamos com Ele um relacionamento de intimidade. Ele quer ser o nosso Pai, Ele quer ser o nosso irmão, Ele quer ser o nosso melhor amigo, Ele quer ser o nosso provedor em todo tempo, Ele quer que conversamos com Ele todo instante. Nós precisamos disso para provar da glória de Deus em nossa vida. Algumas atitudes foram tomadas, e eu queria refletir com vocês em 3. A primeira delas, Samuel orienta o povo a deixar os falsos deuses, versículo 4 e versículo 3 e 4 do capítulo 7, queria ler com vocês. Samuel disse a toda a nação de Israel: se vocês querem voltar-se para o Senhor de todo o coração, livre-se então dos deuses estrangeiros e dos postes sagrados, consagrem-se ao Senhor e prestem culto somente a Ele, e Ele os libertará das mãos dos filisteus. Assim os israelitas se livraram dos baalins e dos postes sagrados, e começaram a prestar culto somente ao Senhor. Você pode glorificar o Jesus? Aleluia, Senhor. Primeira atitude, deixar os falsos deuses. A idolatria era constante em Israel, infelizmente. Gênesis 35 mostra que a família de Jacó já havia carregado deuses falsos ali consigo. Quando os hebreus eram escravos ali no Egito, eles adotavam os deuses dos egípcios na adoração, dividiam com o Deus de Israel Todo-Poderoso.
quando eles foram libertos por Moisés, foram libertos da escravidão, eles chegaram ali no comecinho da caminhada. Moisés foi ao monte para receber a lei de Deus, e o que o povo fez? Primeira atitude deles, construíram um bezerro de ouro para adorar. A idolatria era um problema seríssimo em Israel. Antes de Moisés morrer, passar a responsabilidade ali do povo para Josué, para que a terra fosse conquistada, Moisés deu essa orientação ao povo: destruam todo e qualquer vestígio da religião da religião dos cananeus, da religião dos filisteus, dos ímpios. Não fiquem com esses deuses. Mas o povo não fez isso. Acabou se casando com as mulheres daquele povo, acabou se entregando para esses deuses falsos, e a idolatria se instalou. Samuel citou aqui nesse texto especificamente 2 falsos deuses: os Baalins e os Astarotes. Baal era o deus cananeu da tempestade. Então, quando a terra estava num período de seca, por muitas vezes os israelitas acabavam prostituindo-se na sua adoração e colocavam a sua adoração a esse Deus para ver se vinha chuva. Olha a astúcia, olha a falta de noção desse povo. Astarote era uma deusa da fertilidade. Então a adoração a ela eram vários rituais sensuais, terríveis também. E aqui Samuel está fazendo o povo lembrar do primeiro mandamento. Qual que é o primeiro mandamento? Não terás outros deuses diante de mim. É só isso que ele está lembrando o povo. Deus já tinha dado essa ordem: não terás outros deuses diante de mim. Abandonem os falsos deuses. Um ídolo, meus irmãos, é um substituto de Deus. Hoje, nós não podemos assim dizer que não temos essa dificuldade, ou talvez no que diz respeito a uma imagem, a um Deus de madeira, de pedra, enfim, de outro material. Os crentes em Jesus, os evangélicos, podem dizer que não tem essa dificuldade, essa tentação. Mas existem outras coisas que podem tomar o lugar de Deus na nossa vida, outras coisas que podem se tornar ídolos para nós. E aí podemos citar algumas coisas: a ambição pelo dinheiro, por riquezas, a ostentação que tanto é pregada nas redes sociais, aquele modelinho de uma pessoa feliz. Isso pode se tornar um ídolo para nós. Se eu não tiver aquele tênis, se eu não tiver aquela roupa, se eu não tiver aquele celular top, então não sou feliz. Muitas vezes, irmãos, essas coisas acabam tomando o lugar de Deus na nossa vida. E eu falo primeiramente para mim. É algo que devemos pensar. Muitas vezes idolatramos pessoas do mundo secular, do futebol, da música, enfim, pessoas até do mundo, vamos dizer assim, religioso. Muitas vezes idolatramos essas pessoas, elas se tornam ídolos para nós. Nós precisamos nos preocupar com isso. E tem uma frase muito interessante que diz assim: os ídolos do coração são muito mais perigosos do que os de um templo. Aqueles que estão no nosso coração, só eu e você sabemos, são mais perigosos do que uma imagem, do que uma escultura. Qualquer coisa que ocupe o lugar de Deus na nossa vida, que exija o sacrifício e a dedicação que só a Ele é dada, só a Ele tem que ser dada, tudo isso deve ser tirado da nossa vida. Nós devemos lançar fora,
Deus não divide a sua glória com ninguém. Ele nos criou para o seu louvor e para a sua glória, para que possamos adorá-lo em todo o tempo. Ele é o soberano, Ele governa a nossa vida. Então peça ao Senhor nessa manhã: Senhor, se existe algo que está tomando o seu lugar na minha vida, tira, Senhor, na minha vida, tira. Eu quero te servir, Senhor, eu quero te honrar, só Tu és o Senhor da minha vida. Abandonar os falsos deuses, meus irmãos, é o primeiro passo para encontrar a glória de Deus. Segundo passo, é preciso confessar os pecados. Para reencontrarmos a glória de Deus, precisamos tomar essa atitude, confessarmos os nossos pecados. Versículo 5 e 6, eu quero ler com vocês. E Samuel prosseguiu: reúnam todo o povo em Mispa, e eu intercederei ao Senhor a favor de vocês. Quando eles se reuniram em Mispa, tiraram a água e derramaram perante o Senhor. Naquele dia jejuaram e disseram ali: temos pecado contra o Senhor. E foi em Mispa que Samuel liderou os israelitas como juiz. Samuel conduziu o povo de Deus a um tempo de adoração, a um tempo de intercessão, a um tempo de súplica, e o mais importante, a confissão de pecados. Se os israelitas tivessem alguma iniquidade no seu coração, se os israelitas tivessem pecado contra o Senhor, não tivessem ali se confessado, Deus não os ouviria, a situação ia continuar da mesma forma. A arca está ali, está tudo certo, mas parece que está faltando alguma coisa. Quantas vezes a gente passa por isso? Eu estou fazendo tudo certo, Senhor, estou ali fazendo o beabá, como a gente diz, e não está faltando alguma coisa, parece que está faltando alguma coisa. Confesse o seu pecado diante do Senhor. Muitas vezes nos enganamos, achamos: isso aqui não tem problema não, isso aqui vai passar, Deus sabe que eu sou pó, Deus sabe que eu sou limitado. Não, confesse diante do Senhor e abandone, pois assim Ele vai derramar a glória dEle sobre você. Aleluia, Jesus. O texto diz que o povo jejuou, o povo derramou água diante do Senhor. Isso mostra para nós que provavelmente era a festa dos tabernáculos, onde o povo relembrava que no deserto Deus proveu água para eles. E ali a principal atividade do dia foi a confissão de pecados. Eles disseram: Senhor, realmente pecamos contra Ti, abandonamos o Senhor, por isso aconteceu essas coisas terríveis. Porém, meus irmãos, existia ali para Israel e existe para nós uma promessa. Se perdoarmos, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Aleluia, Jesus. Se eles confessassem ao Senhor com sinceridade, e isso não exigia ali apenas sacrifícios. Se fosse apenas os sacrifícios, não seria suficiente o tanto de sacrifícios que eles deveriam fazer para ali buscar a expiação do seu pecado. Era preciso ter um coração grato, um coração contrito diante do Senhor, um coração sincero, reconhecendo as suas falhas. E o Salmo 51, verso 17 diz assim: sacrifício agradável a Deus é o espírito quebrantado, coração quebrantado e arrependido não o desprezarás, ó Deus. Se quebrante diante do Senhor. O pior defeito de alguém, meus irmãos, e eu falo começando por mim sempre, é não reconhecer os seus próprios erros. E pela natureza pecaminosa, nós temos uma facilidade de fazer isso. É ou não é verdade? A gente fala de todo mundo, fala tranquilamente, consegue falar, identificar o erro nas outras pessoas, mas em nós é muito difícil. A nossa natureza pecaminosa quer maquiar os nossos erros, mas diante do Senhor, nós precisamos estar sinceros, confessar as nossas culpas, confessar os nossos erros, em sinal de humildade: Senhor, eu sou pecador, eu preciso de Ti, pois esse é um passo muito importante,
para o reencontro com a glória de Deus. A confissão de pecados, meus irmãos, podem olhar na história, é uma marca do avivamento genuíno. Quando existe na história algumas situações de avivamento que marcou gerações, nos Estados Unidos, em outros lugares, as pessoas falavam publicamente os seus pecados, confessavam diante do Senhor. Aí você pode pensar, mas como pode isso acontecer? Será que isso é possível? Será que uma pessoa em sã consciência consegue fazer isso? Falar os seus pecados diante da comunidade, na rua, para as pessoas? Sim, é possível, pelo poder do Espírito Santo, que opera em nós. Ele nos convence do pecado, da justiça, do juízo. Ele está te incomodando nesse momento, eu tenho certeza. Aquilo que você precisa mudar, aquilo que você precisa abandonar, Ele está te incomodando. E peça ao Senhor, me ajude, Senhor, me ajude, Espírito Santo. Eu quero sentir a Tua presença de maneira sobrenatural. Eu quero provar das maravilhas que o Senhor tem para mim. Me ajuda, Senhor, a estar na Tua presença de forma santa. O texto que nós citamos aqui, 1 João 1, verso 9, versículo 9: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda a injustiça. Aleluia! Basta você se confessar, meu irmão. Basta você, com fé, com sinceridade, se apresentar ao Senhor em oração, ou nesse momento mesmo, no seu pensamento, diga ao Senhor aquilo que você precisa abandonar, e Ele vai te perdoar e vai te purificar. Aleluia, Jesus. Terceiro e último lugar, é preciso tomar a atitude de orar ao Senhor, pedindo ajuda diante dos problemas. Para encontrar a glória de Deus, para reencontrar a glória de Deus, é preciso orar. Sem oração, a oração é arroz e feijão, como a gente diz, né? A oração é arroz e feijão, é o básico. É preciso orar. Se você quer sentir a presença de Deus, busque ao Senhor mais. Eu sei que a semana é difícil, que é complicado, e a gente tem várias coisas para fazer, mas dedique ao Senhor 10 minutos do seu dia, pelo menos, no seu horário de almoço, que no mínimo vai ser 1 hora, pelo menos 5 minutos, vamos colocar assim, 5 minutos, para oração. Senhor, o negócio está feio hoje, Senhor, eu preciso disso, eu estou com essa situação, eu estou com esse problema. Você vai ver Deus agindo na tua vida de maneira sobrenatural, você vai ver a glória de Deus se manifestando na sua vida, você vai ver algo diferente acontecer. Samuel era um homem de oração. Samuel orava ao Senhor, estava em constante oração, em constante contato com o Senhor. Ele orou ao Senhor, e naquele dia Deus lhe respondeu. Aleluia, Jesus. O texto vai dizer para nós, eu vou ler com vocês lá, rapidinho, o versículo 7, o texto vai dizer para nós como que foi a vitória que Deus deu para o seu povo, através da oração. 1 Samuel 7, versículo 7 em diante. Quando os filisteus souberam que os israelitas estavam reunidos em Mispá, os governantes dos filisteus saíram para atacá-los, e quando os israelitas souberam disso, ficaram com medo dos filisteus. Eles vieram para cima, eles viram que estavam reunidos, era hora de atacar, já estavam ganhando há mais de 20 anos, e foram mais uma vez confiados em si. Os israelitas naturalmente ficaram com medo. O texto diz: e disseram a Samuel: não pare de clamar por nós ao Senhor nosso Deus, para que nos salve das mãos dos filisteus. Então Samuel pegou um cordeiro ainda não desmamado e ofereceu inteiro como holocausto ao Senhor. Ele clamou ao Senhor em favor de Israel, e o Senhor lhe respondeu. Aleluia! Glória a Deus! Enquanto Samuel oferecia o holocausto, os filisteus se aproximaram para combater Israel. Naquele dia, porém, o Senhor trovejou com fortíssimo estrondo contra os filisteus e os colocou em pânico. Então foram derrotados por Israel. Aleluia, Jesus!
Glória a Deus. O Senhor trovejou. Lembra quem eram os Baalins? O Deus da tempestade lá dos cananeus, esse deusinho pequeno. Deus trovejou contra os filisteus. Eles foram confundidos, ficaram em pânico, e os israelitas atacaram e derrotaram eles. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Sempre que o povo de Deus depende do Senhor, quando a situação aconteceu, veio a notícia, os filisteus estão vindo atacar novamente. Qual foi a reação dos israelitas? Não, basta ter a arca aqui que a gente já vai ganhar. Foi assim que eles fizeram? Não, eles ficaram com medo. Eles falaram: Senhor, nós vamos morrer. Samuel, ora aí, irmão, ora aí que o negócio está feio. Ora. Eles reconheceram nesse ato a dependência de Deus. Reconheceram que sem Deus a vitória não ia vir. Eles precisavam buscar ao Senhor. Samuel orou, se sacrificou ali, fez toda aquela parte que precisava ser feita. O nome do Senhor é glorificado. Aleluia. E eu queria que você meditasse nessa frase. Se você quiser, repita comigo. Se você quiser, grave na sua mente, mas pense nela. Pense nela. Se você esquecer todo o sermão, mas lembrar dela, amém, glória a Deus. Um homem ou mulher de oração é mais poderoso do que um exército. Vou falar mais uma vez: um homem ou uma mulher que ora ao Senhor, que é de oração, é mais poderoso que um exército. Aleluia, Jesus. Se você orar ao Senhor, se você se entregar a Ele, se você buscar ao Senhor em todo o tempo, vitórias magníficas virão na sua vida. Aleluia, Jesus. O versículo 12, já partindo para o final, o versículo 12 diz assim: então Samuel pegou uma pedra e ergueu entre Mispá e Sem, e lhe deu o nome de Ebenezer, dizendo: até aqui o Senhor nos ajudou. Aleluia. Colocar pedras, irmãos, era prática ali dos judeus, para lembrar, para comemorar, para ser um memorial daquilo que tinha acontecido, aquilo que Deus tinha feito. Nós podemos lembrar aqui que Jacó ergueu um memorial, uma pedra ali em Betel. Josué, na passagem pelo Rio Jordão, colocou 12 pedras no meio do Rio Jordão e 12 pedras na margem, para que fosse lembrado, toda vez que eles passassem por ali, que Deus abriu o Mar Vermelho, mas também abriu o Rio Jordão, para que eles pudessem passar. Samuel fez a mesma coisa, então, separou uma pedra e colocou ali entre Mispá e Sem, e deu o nome Ebenezer, e ele disse: porque até aqui o Senhor nos ajudou. Ebenezer significa pedra de ajuda, e ali todas as vezes que os israelitas passassem por aquele lugar, eles iam lembrar que clamaram ao Senhor, e Ele os ouviu, trovejando contra os inimigos. Aleluia, Jesus. Eu queria levar vocês para uma passagem muito conhecida, 2 Crônicas 7, versículo 14. Essa passagem está muito ligada a essa situação, a esse contexto aqui, desses primeiros capítulos de 1 Samuel. Este texto mostra para nós o caminho para encontrar aqueles que ainda não conhecem, ou aqueles que conhecem e estão por muito tempo perdidos, por muito tempo talvez ali com algo diferente, parece que está faltando alguma coisa. Esse texto de 2 Crônicas também mostra o caminho para reencontrar a glória de Deus. E esse caminho continua o mesmo. O texto diz: se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus
eu ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Aleluia, Jesus. O caminho para encontrar a glória de Deus ainda continua o mesmo. É preciso ter humildade para reconhecermos os nossos erros. É preciso tomar atitude e abandonar aquilo que nos afasta do Senhor, as práticas, seja os vícios, drogas, pornografia, outros tipos de vício, tudo aquilo que te afasta do Senhor, abandone nesse momento e prove do que Deus tem para você. É muito melhor, é muito melhor. Aleluia, Jesus. Tua presença é o melhor, Senhor, que podemos ter, Jesus. Não existe nada que possa se comparar a Ti, Jesus. Nenhum vício, nenhum prazer carnal pode se comparar com a Tua glória, Jesus. Nós queremos mais de Ti, Jesus. Nós queremos mais da Tua presença, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a abandonar, Senhor, tudo aquilo que nos afasta da Tua presença, Senhor. Nós queremos mais de Ti, Senhor. Nós queremos mais. Peça ao Senhor que Ele vai te dar, eu tenho certeza. Peça ao Senhor Jesus. Peça ao Senhor Jesus. João 14, versículo 21, diz assim: aquele que tem meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Você ama o Senhor Jesus? Você ama o Senhor Jesus? Nessa manhã eu queria que você tivesse uma certeza: Ele te ama, Ele te amou, Ele morreu por você na cruz do Calvário para te salvar. Ele te deu a vida que era dele, Ele te deu. E agora nós precisamos abandonar aquilo que nos afasta da sua glória. Precisamos fazer algo em forma de agradecimento. Isso não vai pagar, isso não paga, nunca vai pagar. Se alguém te disse isso, é mentira. Só a graça do Senhor nos basta. Mas como responder a esse amor? Como corresponder? É preciso abandonar os nossos pecados, seguir os mandamentos do Senhor, pois assim mostraremos que o amamos. O texto diz: aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu o amarei. E o texto diz: e me manifestarei a Ele. Aleluia, Jesus. Se você ama o Senhor, se você busca Ele, se você quer amá-lo mais, peça ao Senhor Jesus nessa manhã. Eu tenho certeza que o Espírito Santo está te incomodando, eu tenho certeza, e é momento de você se render a Ele. Não basta apenas a arca estar ali. Eu sou crente desde criança. Não, eu estou lá na igreja, eu estou cadastrado. Não basta isso. Ele está te tocando nessa manhã. Abandone esse pecado, meu filho. Abandone essa prática, minha filha. Você está longe de mim. Eu quero ter você pertinho. Abandone isso urgente e venha para os meus braços. Ele está te dizendo isso. Infelizmente nós vimos nesse texto as coisas terríveis que aconteceram. O que causou isso, irmãos? O que causou isso, meu amigo que está nos assistindo nessa manhã? O que causa isso? Essas coisas terríveis? O pecado. O pecado gera morte, destruição, desgraça, todo tipo de coisa ruim, todo tipo de coisa ruim. O pecado gera isso. Porém a santidade, ela nos leva a uma vida com abundância, uma vida cheia da glória de Deus, uma vida cheia da presença de Deus, uma vida que nós vamos ter dificuldade, sim, nós vamos, mas Ele estará conosco em todo o tempo. Aleluia, Jesus. E quando a vitória vier, meu irmão, minha irmã, faça como Samuel, diga: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Aleluia. Vamos louvar ao Senhor.
olhos e cante. Oh Senhor, nós cremos que se nos humilharmos diante de Ti, o Senhor nos ouvirá, que nos perdoará, Senhor. Ouve a oração do Teu povo nessa manhã, Jesus. Nos perdoa, Senhor. Louve a Ele. Se meu povo que tem meu nome se humilhar e orar, se meu povo se arrepender dos teus caminhos maus, então os ouvirei e os perdoarei, sararei a terra e suas feridas, eu me levantarei para os defender, defenderei o povo que leva o meu nome. Se buscares a minha face ao invés das minhas mãos, se orares uns pelos outros e não por coisas vãs, louve ao Senhor. Então os ouvirei e os perdoarei, sararei a terra e suas feridas, eu me levantarei para os defender, defenderei o povo que leva o meu nome. Então me lembrarei das minhas promessas, ouvirei as preces. Ele é fiel, igreja, Ele é fiel. Os erguerei de novo, ainda nesse tempo, como um só povo que pede por renovo. Ele quer te perdoar. O Senhor tem bênçãos maravilhosas para a sua vida. Se reina Ele. Então os ouvirei e os perdoarei, sararei a terra e suas feridas, eu me levantarei para os defender, defenderei o povo que leva o meu nome. Então me lembrarei das minhas promessas, ouvirei as preces e sararei a terra, os erguerei de novo, ainda nesse tempo, como um só povo que pede por renovo. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Convido a orar mais uma vez. Vamos clamar ao Senhor por sua misericórdia, por sua santidade. Vamos pedir que Ele faça aquilo que Ele tem para fazer em nossas vidas nessa hora. Pai, no nome de Jesus, nós nos colocamos diante da tua presença. E os perdoarei, sararei a Sabemos que o Senhor é aquele que nos ouve. O Senhor é quem nos santifica. O poder está contigo nas tuas mãos para dar força àquele que não tem nenhum vigor, para renovar o ânimo, para renovar
renovar a esperança, a fé e o compromisso, Pai. Por isso nós oramos nessa manhã. A Tua palavra falou ao nosso coração. A Tua palavra, Pai, nos alertou, ó Deus, para confessarmos os nossos pecados, as transgressões que cometemos contra o Senhor, contra a Tua palavra. E se nós nos arrependermos, se nós clamarmos ao Senhor, diz o Senhor na Sua palavra, seremos sarados, seremos restaurados. Então, meu Deus, nessa hora envia sobre nós a restauração, envia sobre nós, ó Pai amado, o poder que vem nos renovar. Aleluia! Te adoramos, te exaltamos, porque o Senhor é quem nos sara, o Senhor é quem nos restaura, quem nos renova, pelo poder do Espírito Santo que é derramado sobre nós. Aleluia. Nós oramos também, ó Pai, para que o sobrenatural, através de curas e milagres do Senhor, venha atuar no meio da Tua igreja, Pai, em todos os lugares aonde os Teus filhos estão, ó Pai amado, nesta hora, nos lares, nos templos, que a Tua glória se manifeste sobre nós. É o nosso clamor, é a nossa oração nessa manhã. Te rendemos glória. Você pode erguer as suas mãos e só glorificar o Senhor nessa hora. Diga a Ele que Ele é santo, santo, santo. Dê a Ele a glória, dê a Ele a honra. Aleluia! Nós te exaltamos, Jesus. Nós te exaltamos, ó Pai eterno, ó Espírito Santo, te exaltamos. Aleluia! Aleluia! Seja exaltado, Deus Trino! Aleluia! Te glorificamos, exaltamos para sempre o Teu nome, para sempre. Aleluia! Obrigado, Deus, pelas Tuas provisões. Obrigado, Senhor, pelos Teus milagres. Obrigado, Senhor amado, por cumprir as Tuas promessas em nossas vidas. Obrigado, Senhor, pela Tua bondade que dura para sempre, pelo Teu amor que é eterno. Aleluia, aleluia. Glória e honra para sempre ao nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Que satisfação, que alegria podermos adorar ao Senhor. Em todo tempo Ele é exaltado, em todo tempo Ele é glorificado, e nós glorificamos ao Senhor. A gente vai fazer a nossa oferta agora. Você pode usar a conta da igreja local aqui de Parque do Chaves para fazer a sua contribuição financeira, aquilo que o Senhor propôs no teu coração. A palavra diz que Ele ama quem dá com alegria, e se nós semearmos no reino, nós também colheremos através das provisões que o Senhor traz para o seu reino sobre as nossas vidas. Você pode devolver também o seu dízimo, a 10ª de toda a sua renda, daquilo que o Senhor tem te dado, seja diariamente, seja semanalmente ou mensalmente. Devolva com alegria ao Senhor. A conta está sendo projetada, a gente vai deixá-la também na descrição desse vídeo, junto com o link do aplicativo, aonde você pode também, se preferir, fazer a sua oferta através do cartão de crédito ou de um boleto bancário. Mas seja sempre generoso, seja sempre fiel ao Senhor, porque Ele sempre é fiel conosco. Glória a Deus. Ainda ontem a gente recebeu a notícia de uma porta de emprego que foi aberta para um dos nossos irmãos que durante essa pandemia havia perdido o seu emprego, e ontem nos mandou com alegria. Assim que tudo voltar, essas pessoas poderão testemunhar aqui, falar das maravilhas, ou até ir no próprio chat
do que Deus está fazendo, provendo, cuidando do seu povo, da sua igreja, porque isso Ele prometeu e é fiel para cumprir todas as suas promessas. Louvamos e glorificamos a Deus por isso. Eu quero orar pela vida financeira de cada um de nós. Fecha os teus olhos. Pai, muito obrigado por nos sustentar diariamente. Toda provisão, toda graça, toda dádiva, a tua palavra diz que vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há sombra nem variações. Nós estamos diante do Senhor que tudo criou, o Senhor que é o dono do ouro, o dono da prata, o Senhor que tem nas mãos o poder de dar força a tudo, ó Pai. Por isso nós te agradecemos por cuidar da nossa vida, por trazer o sustento diário, aquilo que nós precisamos, ó Pai, para a nossa subsistência aqui nesse mundo. Em tempos de crise, o Senhor tem se mostrado sempre fiel, presente para a sua igreja, e nós te glorificamos por isso. Continua abençoando, continua abrindo portas, ó Pai, para que continuemos testemunhando com alegria os feitos do Senhor, em nome e para a glória de Jesus. Amém. Nós nos encontraremos amanhã às 19 horas. Programe-se para participar com a gente. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ative o sininho, e aí você vai estar recebendo todas as notificações quando o culto estiver começando, quando a gente estiver se reunindo para adorar o Senhor. Curta também, vai lá no joinha abaixo do vídeo ali, clique você olhando para a tela, lá embaixo à esquerda do seu visor aí, do seu aparelho de celular, você pode curtir esse vídeo, e assim você nos ajuda a divulgar cada vez mais a pregação do Evangelho. Nós temos uma página no Facebook, que todas as terças sai um devocional, e nós gostaríamos também que você fosse lá, assistisse os devocionais, compartilhasse, deixasse assim o seu comentário. E também no Instagram nós temos a página do Infame, o Ministério Jovem, que você pode conhecer também. Até amanhã, em nome de Jesus, que você seja abençoado. Que a graça do Senhor Jesus, o amor do nosso Deus e Pai, a comunhão do Espírito Santo esteja sobre todos nós, agora e para sempre. Amém.